Vamos mais um cafezinho, vamos falar de arquitetura, arquitetura em camada, arquitetura hexagonal, e porque nem sempre a gente deve usar as coisas que estão aí para ser usadas, né? Então, vamos lá? Assim, eu tô falando eu quero falar nesse cafezinho basicamente do meu vídeo que eu gravei ontem, né? Porque eu gravei um vídeo aí que algumas pessoas reclamaram ali, algumas pessoas ficaram falando que fizeram um textão ali de por que tem que usar, não sei o que, blá blá. Mas vamos lá, né? Eu fiz realmente um vídeo ali que era meio pra dar aquela chacoalhada nas pessoas, né? Isso basicamente vem da, assim, das entrevistas que eu vejo, né? Tipo, não que eu faça muita entrevista, eu não faço, né? Mas eu tenho uma política de toda vez que me chamam pra conversar, eu vou conversar, tipo, conversar de graça, né? Se eu tiver que pagar pra conversar bobeira, eu não vou pagar pra conversar bobeira, né? Mas, assim, tipo, se a pessoa quer me chamar para uma entrevista, se ela não tem uma proposta, ela me chama. Muitas vezes não tem proposta nenhuma, tu quer pagar ali merreca para um arquiteto de longa experiência e fala, desculpa, né? Não me, não me vendo barato. Não ganho muito, mas assim, não me vendo barato, né? Mas assim, tipo, eu vejo que em entrevista de arquiteto, né? A galera fala assim, você tem que conhecer arquitetura hexagonal, arquitetura de camada, arquitetura não sei o quê. Mas o que as pessoas esquecem, basicamente, é que a arquitetura é sobre decisão, né? A decisão de usar e a decisão de não usar. E se você vê o meu vídeo lá, tem quando não usar na capa, né? Eu falo no título, quando a arquitetura de camada está ultrapassada, está mesmo, assim, tipo, aquilo dali foi feito para um mundo que não existe mais, né? Então você tem que pensar naquilo dali e pensar, cara, quando eu devo usar, quando eu devo adaptar isso, ou quando eu não devo usar, né? Porque assim, os frameworks, né? Os frameworks web que a gente tem, eles evoluíram para que tudo aquilo que não for do seu negócio, ele seja tirado da frente. Se você só desenvolva código de negócio. Então eu te dou a dica aqui. Os frameworks sempre evoluem nessa linha de tipo, tudo que não for código de negócio, a gente resolve. Tudo que for código de negócio, você resolve. Então ali o que o framework está fazendo? Já para o padrão, os frameworks eles decidem isso há mais de. Isso é uma escolha de arquitetura dos frameworks há mais de 20 anos. Assim, olha, o que não é código de negócio, a gente resolve, você fica só com a sua responsabilidade de fazer código de negócio. Por isso que o framework web, né, ele tenta de todas as formas já criar uma request ali bem formada, né? E aí, o que era antigamente uma arquitetura de camadas, né? Era o que? A definição, a definição que tinha ali a camada que tinha ali para processar a requisição web, né, ela transformava o quê? A request HTTP numa requisição de negócio que passava para a camada de negócio, o camada de negócio resolvia essa requisição, quando precisava chamar o banco, ela passava ela passava um objeto da camada de negócio que ia no banco, resolvia que ia no banco e voltava um documento da camada de negócio. Então, essas duas camadas, elas serviam para quê? Para isolar o seu sistema, né? E aí, quando você fala arquitetura hexagonal, a arquitetura hexagonal ela é uma outra forma de arquitetura em camadas. Eu não sei se você já percebeu isso, que ela é uma outra forma de arquitetura em camadas, né? Só que ela tinha um objetivo específico, que o objetivo que era isolar o seu código para testes, né? Só que a arquitetura em camadas ela é feita para os sistemas web, onde assim, a requisição chega, consulta o banco e volta. Então ela sempre tem essa ideia de que tipo, você acessa uma camada mais externa, cada camada mais externa vai acessando uma camada mais interna e depois vai acessar o banco que depois vai retornar tudo para cima, né? A arquitetura hexagonal ela parte do pressuposto que nem sempre você tem ali camadas internas, camadas externas. Você pode ter sistemas que estão cruzando, né? Então você tem uma API que chega no cliente, uma API que chega de outro cliente, você tem um sistema de mensageria que chega de outro lugar. Então você cria essa ideia do hexágono, né? Que tudo que você precisa externo, você adiciona um porter e um adapter lá, né? Porque você adiciona o adaptador, né, o adapter, que vai ser o quê? A interface que você vai ter PD, e o port é a interface que você vai ter que implementar para prover o serviço. Né? Por exemplo, aí, se eu tivesse ali uma mensageria Kafka, né, tipo, conectado a uma mensageria Kafka, eu teria o quê? Do meu lado eu teria do lado do meu código, o adapter que eu teria dependendo, né? E depois eu faria o port do Kafka, que aí quando eu fosse fazer teste, substituiria por um outro port qualquer. Qual que é o problema disso, né? O problema disso é que muitas vezes, quando você cria essa solução, né, a solução parece linda, você vai gastar um monte de tempo escrevendo um monte de classe, né, que pode ser desnecessária, e o que acontece? Você vai depois ter que mocar esse cara. Você vai ter que fazer assim, ó, como é o comportamento do Kafka, né?
E aí, quando você moca esse cara, você pode estar inserindo um monte de bug, né? Tanto que esses dias eu tava corrigindo um bug, né? E aí eu vi que tinha um... Ele tinha ele tinha um... o pessoal tinha comentado o meu código de teste. Eu falei, porra, tá aqui, o meu código estava testando o bug que eu tô corrigindo agora. Por que comentaram o meu código, né? Depois eu descobri que eles adicionaram uma funcionalidade, não conseguiram mocar aquilo dali no mock que eu tinha do Kafka, que era muito simples, né? E era um mock legal, assim. O Kafka já tem... Aí eu já te digo uma resposta. O Kafka já implementa a arquitetura em camadas hexagonal, caso você não saiba, assim, se você for na documentação e procurar lá o Kafka Consumer, vai ver que o Kafka Consumer ele depende de uma interface chamada Consumer, que é só os métodos dele. Então você pode ali depender só do Consumer e depois usar o Mock Consumer, que é o que? É o que a gente está falando aqui, né? Só que eu estava usando o Mock Consumer, o cara não conseguiu replicar ali o erro, né? E fez uma solução que eu estava falhando sempre, e aí comentou, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, pô, se ele quer testar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou substituir esse consumer pelo Kafka Consumer padrão e vou criar um teste container. O teste container é uma biblioteca, né, que ela é usada para quê? Você conseguir subir esses sistemas, né? Então, por exemplo, a arquitetura hexagonal, ela foi ultrapassada, por quê? Porque hoje eu tenho, primeiro, o framework que consegue subir o Docker, né? Então, assim, se eu tenho o meu Quarkus ali, né, eu vou testar ele, talvez o Spring seja a mesma coisa, eu não sei, não uso Spring. Também não uso Quarkus no meu dia a dia, né? Mas se eu tenho ali se eu tenho ali a minha documentação, né? Desculpa. Se eu tenho a minha dependência externa, né? Eu não preciso mais ficar mocando adapters quer dizer, ports para ter ela funcionando em teste. Não, eu posso criar um container. Ah, mas é lento. É lento, tá bom. Tipo, mas assim, uma vez que você subiu aquele container, cara, você só... Assim, eu rodo teste container com Kafka e não demora tanto, assim. Tipo, ele sobe o container rapidão, distancia o negócio ali, faz um monte de teste e joga fora. E funciona, cara, funciona bem ali. Eu só bota ali antes de cada teste para pagar os tópicos que eu estou usando, recriar, que é rapidão ali, coisa de segundos, né? Milissegundos, né? Sei lá, não chega nem a segundos. Eu tenho um teste ali que testa um monte de coisa que dura 3, 4 segundos, que é bem rápido, né? Então assim, né? Você não precisa fazer todo esse trabalho de código, né, para ter um retorno tão baixo, né? Porque assim, tudo que a gente tem que pensar assim, ó, cara, eu vou escolher tal padrão arquitetural, eu tenho que pensar qual que é o retorno que eu estou tendo com isso, qual que é o problema que eu estou endereçando e qual que é o retorno. E as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Tipo, a gente vê, me explica, quando as pessoas falam de arquitetura hexagonal, arquitetura de camadas, as pessoas não estão preocupadas em entender o problema e achar uma solução do problema. E outra coisa, né? A arquitetura e padrões, né, eles não são para ser usados como estão lá. Eles são para ser adaptados ao contexto, né? Tudo é adaptado ao contexto, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui o caso, arquitetura hexagonal, né? Arquitetura em camadas. Na arquitetura em camadas as pessoas nem usam direito, tá? Sendo bem sincero com você. A arquitetura em camadas, olhando bem para a câmera, para os seus olhos, ó. A arquitetura em camadas a galera não usa direito. Por quê? Porque a galera não sabe definir camadas. Isso é tipo, não, mas tem a camada de persistência, a camada de negócios e a camada tô invertido, né? A camada de persistência, negócios e de apresentação, né? Mas o que a gente não entende é que cada camada ela tem que ter o seu nível a gente tem que ter o seu nível agora deu branco na palavra, né? Tem que ser o seu nível. Tem que ter o seu. Tem que ter uma linguagem específica, né? Tem que ter o seu nível de abstração, por exemplo. Então, eu gosto muito do livro A Philosophy of Software Design, que eu escrevo sempre. Ele fala de arquitetura em camadas para editor de texto, né? E aí, então, hora que ele fala assim, ó, se você trabalhar com o nível de arquivo no nível mais alto, você não consegue lidar, porque o nível mais alto ele não tem uma abstração em arquivo. Quando você está lá editando o seu Java lá, o seu código Java, você não está preocupado ali na posição do texto, se aquilo ali é um line end ou não. Assim, eu sei que aquilo ali, você pode ter essa preocupação, você pode ter, calma, né? Mas assim, no editor de texto, se você ficar preocupado com isso, você está com problema, né? Você está preocupado o quê? Você tem ali o nível básico, né, que é o nível de arquivo mesmo, que é o offset, né?
Depois você vai para o nível superior, que é o nível de editor de texto padrão, que é o nível de linha. Tu tem uma linha, eu tenho palavras, né? Depois você vai para o nível que é o nível de editor de código, né? No editor de código eu não tenho palavras, eu tenho uma estrutura sintática, né? O código ele tem uma estrutura sintática. Não é só português que tem estrutura sintática, não. O código tem estrutura sintática. O que é uma expression, o que é uma função, o que é uma classe, né? E aí você vai subindo de padrão. E se você. Imagina se você está fazendo um código lá, que é um editor de texto, e você ainda está no nível do offset, né? Cara, isso é bizarro. Você não vai conseguir lidar com essa complexidade, né? Então você vai subir no nível de complexidade e você vai melhorando. Tanto que assim, na arquitetura em camadas tem algumas coisas que são levadas em consideração. Por exemplo, uma das coisas que eu acho bem legal, assim, que eu não citei no vídeo, né, é que a camada superior não pode, as camadas elas não podem vazar, né? Então, por exemplo, uma vez eu encontrei um bug, não era um bug, era uma falha de segurança gravíssima, né? Que era basicamente o cara pegava o quê? Ele pegava um string, ele botava lá no front-end, e ele pegava aquele string direto e passava pro código. Era basicamente assim, você tinha lá, você sabe um sistema, aí se você entrava numa... Sabe quando você clica na ordenação numa página, né? E aí muda, bota um order ali na URL, aí você ia lá pro order, editava o order, botava assim, né? Fecha parênteses, ponto vírgula, comenta, select, asterisco, user. Você tinha na HTML, né, que dava uma exception, né? E dava uma exception com o quê? Com o texto da base de dados. Então, basicamente, você fazia o quê? Por causa de um vazamento de camadas ali, né, a pessoa pegava uma string, ia passando de baixo em baixo, conseguia fazer o quê? Conseguia fazer um SQL injection, né? E aí, porque a pessoa não tratava as exceptions, eu consegui o quê? Eu conseguia vazar informações do banco de dados, né? Eu lembro que eu peguei esse bug lá, muito tempo atrás, né? Porque a pessoa não usava, e assim, isso pode acontecer ainda hoje? Pode, né? Assim, se a pessoa não usar bem, e eu já vi muito código que as pessoas não usam bem o Hibernate, por exemplo, ficam fazendo bind de... o próprio cursor fez isso, hein, galera? O próprio cursor fez isso, né? Usou mal o Hibernate, né? Então, é para isso que existe a arquitetura em camada, né? Para tanto proteger você, quanto facilitar o uso do seu software, né? Isolar, e aí assim, o básico da arquitetura em camada, assim, ele tem que isolar a sua camada de negócio, mas os frameworks já estão trabalhando com isso, né? Então o framework já trabalha internamente a arquitetura em camadas, né? E meu vídeo ali, tipo, não sei se a galera, assim, muita gente gostou, teve bastante view, deixa eu até pegar aqui, né? Ver quantas visualizações teve até o momento, né? Até o momento ele teve aqui, já tá com 300, bateu 305 aqui agora, ó. Primeiro vídeo mais visto dos últimos 10, né? E 9 comentários só, eu achei que tinha mais, né? Tinha uns 3 ali que sei lá, são uns 3, eu acho que dois ali. Eu também vi no Sky, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero ter te ajudado com coisa. Espero que você tenha entendido aí qual é o propósito da arquitetura de camada e da arquitetura hexagonal, né? E assim, já tem um vídeo muito tempo atrás de arquitetura hexagonal, né? Talvez eu faça um, mas o que eu quero fazer na mesma linha, né? Tipo, eu quero pegar e implementar. E se você não viu o meu vídeo sobre arquitetura em camadas, que eu lancei ontem, né? Dá uma olhada lá, porque assim, o que eu fiz? Eu implementei um servlet. Cara, eu gastei um tempo do caramba implementando um servlet, porque assim, é como se eu estivesse pintando coisas nas cavernas. Nossa, cara, eu fazia isso aqui em 2005, era assim. E, cara, isso é difícil pra caramba, né? Não é difícil pra caramba, é complicado, assim. E, aliás, 2005 era muito mais difícil do que eu usei ontem, tá? Os editores as ideias não eram tão legais como a que a gente tem hoje, né? Então é isso aí, pessoal. Espero ter te ajudado em alguma coisa. Espero que você tenha entendido o que é arquitetura de camadas, o que é arquitetura hexagonal. Se você for uma entrevista ali que tem um arquiteto chato, que gosta que tudo seja bem definido, faz isso bem definido, né? Depois vai questionar e fala assim, pô, mas assim, tipo, isso aqui já não está implementado no framework, né? Tipo, o Hibernate já não implementa isso. E aí você vai fazendo, né? Tipo, a interface anêmica também é um outro problema, que é de quando, tipo, você tem uma camada que não faz bolhufas, ela, tipo, recebe dados de um, passa pra outra, né? E aí tá o quê? Tá uma classe vazia ali, pra quê? Sei lá, né? Às vezes aquela classe vazia pode ser útil, né? Pra quê? Você documentar, né? Eu sempre falo isso, que às vezes você tem que fazer os seus endpoints bem feitos, né? Porque ele é uma forma de documentação.
Se você fizer o seu endpoint bem feito ali, o nome do request bem feito, ela é uma forma de documentação. Isso é muito importante, né? E eu vou falar disso aí no... Eu acho que tem um vídeo meu, se duvidar saiu, não sei se saiu... Eu não lembro a ordem dos vídeos que eu vou gravando, eu tô gravando esses vídeos do Vibe Coding bem assim, quando eu tenho tempo, né? Que onde eu falo isso, que eu mostro que, olha, fica dessa forma a documentação quando você usa assim, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero ter ajudado alguma coisa. Que você faça softwares em camadas. Que você faça software bem escrito. Isso é tudo que eu acho interessante. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde para vocês.